Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos aqui à Nova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática. Hoje nós estamos aqui para desenrolar a informática para você que vai prestar o concurso aí do Banco da Amazônia. Então, antes de mais nada, feliz 2022 para você, que este ano vai ser o ano do concurso público, o ano da sua aprovação. Se você acredita nisso, diz um amém aqui no chat para a gente iniciar com energia essa nossa live de hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Quem que já está presente aí na nossa live? Olha lá. Muito bem, muito bem. Boa noite, Núbia. Boa noite, aqui, Aline. Boa noite, Johnny. Boa noite, Samuel, Sara. É isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos aqui a nossa live. Hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre como que foi o último concurso aí do Banco da Amazônia, como que vai ser esse concurso aí que você vai prestar. Quero saber se você já está preparado, se você sabe o caminho das pedras para poder gabaritar na parte de informática. Se você tem alguma dúvida em relação à informática, o pessoal aqui da Nova Concurso já preparou, né, um lançamento super especial, que é a assinatura aqui, né, que nós temos na Nova Concursos, mas eu vou falar disso daí mais tarde. Antes de mais nada, vou me apresentar para você. Vamos lá, ó, acompanha comigo aqui na minha tela. Olha lá, galerinha. Então, Banco da Amazônia desenrolando a informática. Vou deixar aqui para vocês os meus contatos interativos. Se você ainda não conhece o meu trabalho, se você não conhece o professor Fábio Augusto, então você pode me seguir lá no Instagram, você vai ver um pouquinho mais a respeito do meu trabalho. Se você quer saber como que é a minha didática de aula e não conhece, você pode visitar o meu canal no YouTube, Fábio Augusto Informática. E dúvidas, sugestões, elogios, você pode mandar para mim aí no WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? É isso aí, gente. Então, olha só, antes da gente começar a falar a respeito aqui do que aconteceu na última prova aí, né, do Banco da Amazônia, né, que é a nossa Sesgran-Rio, nossa organizadora, a gente pode dizer que de alguns anos para cá existe um equilíbrio em relação às perguntas de informática, né? Então, teve ano que teve mais questões. E nas últimas provas que aconteceram, nós tivemos 5 questões de informática. Essas 5 questões de informática, elas foram equilibradas, né? No sentido de que não tivemos mais questões de um assunto do que outro. O que pode acontecer quando você vê um edital extenso e geralmente provas de banco, como é o caso da especialidade da Sesgran-Rio, existem questões que ficam de fora. Né? Eu digo assuntos que ficam de fora das questões na realidade. E aí o que a gente tem que ficar preparado é o seguinte: vai ter assunto que está sendo cobrado no edital que não será cobrado na prova? Evidentemente que sim. Você viu o edital, ele traz um monte de coisa. O que não pode acontecer é o inverso. O inverso jamais pode acontecer de cobrarem coisas que não está no edital. Caso isso ocorra, aí a questão será anulada. Beleza? Então, olha só. Agora a gente vai analisar o último edital, né, da última prova que aconteceu em 2018 do Banco da Amazônia. Vamos lá? Então, acompanha comigo aí na tela. Olha lá. Muito bem. Aqui a gente já vai ver o edital. Ó, o edital vai aparecer aí para você. Edital 2018. Então, você está vendo aí que nós tivemos ao todo 7 itens, né? Sendo que o item 1 ele foi desmembrado ali e o item 3 também, tá? Então, olha só, o item 1, ele traz pra gente ali, ó, Sistema Operacional Ambientes Linux e Windows 10. Então, já em 2018, já a Sesgran-Rio cobrava o Windows 10 e também aqui o nosso temido Linux. Galerinha, quem tem medo do Linux aí? Coloca aí no chat. Deixa eu ver. Quem que tem medo do Linux? Esse sistema operacional aí fantástico que nós temos
mas que traz ali algumas coisinhas, né, pra gente, que acaba gerando um certo medo, né? Uma coisa que eu tenho que dizer para você é o seguinte, olha só. As questões de Linux, elas sempre seguem a mesma característica quando são cobradas, tá? Qual a característica que é trazida quando nós temos o Linux sendo desempenhado ali como um item do edital? São perguntas voltadas ao quê? A linhas de comando. E sempre perguntas decorebas. Então, qual é o meu conselho em relação ao Linux quando ele está no seu edital? E ele se repetiu aí no edital de 2021. Deixe para estudar esse camarada quando? Dias antes da prova. Por quê? Se você estudar antes, você não tem Linux, você não usa o Linux, você vai esquecer, né? Então, quer dizer, é algo que vai ser, assim, uma válvula de escape do seu cérebro. Isso acontece com todo mundo. Então, o que o seu cérebro gosta de guardar? Aquilo que você usa. Aquilo que você não usa, ele vai descartar. Linux você usa? Não, você vai descartar isso mesmo porque você tem outras matérias que também vai trazer conteúdo que é decoreba, e aí acaba fazendo que um conflito, né? E aí o cérebro ele vai pegar e descartar as coisas que você não utiliza. Então, selho já número 1. A gente está vendo o edital de 2018 que está cobrando Linux e que já, no caso, a gente já sabe que em 2021 nós temos a presença dele novamente. Estude Linux. Quando? Dias antes da prova. E depois eu digo o que você vai estudar. Belezinha? Então, deixa eu voltar para cá só. Olha lá, a Núbia diz que tem medo da informática. É isso aí. Tem nada, Núbia. Você vai arrebentar na informática. Amém? Você vai ver que essas 5 questões aí serão fichinha para você, né? Porque são 5 questões que você vai gabaritar, né? Aí, ó, o Gabi já disse também, ó. Lembre-se que é só 5 questões para esses temas todos, né? E aí, olha lá, voltando para cá. Ele pede definições dos dois sistemas operacionais, né? Então, definições do que vem a ser o Linux, que é um sistema aberto, né? O Windows é fechado. Saber que o Linux ele pode ser modificado porque ele é open source. Então, essas são as informações mais comuns que a gente precisa saber. Depois ele traz conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Isso aqui está diretamente ligado ao Windows, né? Então, saber o que é um arquivo, identificar as extensões de um arquivo, saber como se cria uma pasta, as ações de movimentação entre as pastas, o copiar, colar, recortar. Essas são as ações que a gente precisa saber quando aparece esse item aí no edital. Depois vem o item 2 aqui, ó. Já estou aqui no item 2, que aqui a gente tem uma característica de mesclar Microsoft Office e LibreOffice. Quando você tem esses dois assuntos, galera, pode ter certeza que as questões, elas são questões de comparação, de mesclagem entre os assuntos. E o primeiro conselho que eu te dou na noite de hoje é: se você não tem o LibreOffice instalado no seu computador, na sua máquina, faça o download hoje mesmo, né? Por quê? Porque você vai ter que ter o acesso ao programa justamente para você não confundir um com o outro, embora esteja ali, no caso, no edital, os dois sendo cobrados. A gente está vendo aqui o que é de 2018, mas isso que eu estou falando se repete no de 2021 e a gente vai ver, tá? Então, quando você tem o LibreOffice ali dentro do seu edital, baixe, instale, não vai estragar seu computador, eu tenho instalado aqui no meu, eu também tenho o pacote Office instalado, você não vai ter nenhum tipo de perda. Ah, professor, eu também não tenho o pacote Office instalado, tem como instalar? Olha que novidade que eu vou trazer para você. Para alguns pode até não ser novidade, mas para outros é. Você pode sim, você deve baixar e você pode entrar no site da Microsoft e baixar o pacote Office 365. De que maneira? De maneira experimental. Você pode baixar por 30 dias. Olha que bacana. Você instala, por 30 dias você vai ter o pacote Office original instalado na sua máquina. Você vai degustar, né, esses 30 dias. Que seria o quê? O tempo de você estudar para a sua prova. Você entendeu?
Uma vez que você já tenha ali o pacote Office instalado, beleza, você já pode fazer a instalação do LibreOffice e depois você vai fazer as comparações. Nas nossas aulas aqui na Nova Concursos, eu faço cada item ali explicadinho para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito de cada componente, tanto do pacote Office quanto do LibreOffice. E é ali que a gente faz a comparação entre eles, onde a ACES Gran Rio gosta de cobrar. Beleza? Então, voltando para cá, olha só. Aí a gente entra já nos assuntos voltados à parte onde você tem ali internet, redes de computadores, conceitos de protocolos, né? A própria topologia da rede, que é como que a rede é formada, se é uma topologia em barramento, se é em anel, se ela é uma topologia que a gente tem mista, né? Então tem diversas topologias ali que estão presentes dentro dos tipos de redes que a gente pode montar. Aí a gente entra em segurança da informação, né? Eu estou aqui já, ó. Ameaças e procedimentos e mecanismos de proteção. A partir do momento que você tem esse tipo aqui de assunto, é importante você conhecer os tipos de vírus, os tipos de malware, né, que está totalmente relacionado. Veja que você tem o item 3 aqui, que vai até aqui embaixo, ó, né? Aplicativos para segurança, onde você já envolve ali, no caso, as opções para você se manter seguro na sua máquina. Depois vem o item 4, que para mim está totalmente ligado ao assunto de internet. Programas de navegação, onde você tem aqui, né, os navegadores que foram cobrados em 2018, a gente vai fazer a comparação com 2021, e aí nós temos aqui o correio eletrônico. Todos esses elementos, daqui para baixo, tudo depende de internet, concorda comigo? Por exemplo, correio eletrônico. Eu posso acessar o meu correio eletrônico uma vez que eu estou usando meu webmail sem internet? Não, não dá, eu dependo da internet. Hoje, os procedimentos de backup que estão presentes aqui, a gente utiliza mais o armazenamento em nuvem para realizar o backup. Mas quando ele fala de procedimentos de backup, são os tipos de backup e as formas que a gente pode, no caso, realizar um backup. Beleza? Olha só. Esse foi o edital de 2018. Agora, veja o que foi cobrado na prova. Olha aqui, ó. Eu trouxe para você a análise do último edital, onde você teve 5 questões e teve uma questão por assunto. Veja só, de forma geral, analisando ali a separação que eu fiz no edital, veja o que foi cobrado. Conceitos de internet, você está vendo aqui, né? Deixa eu só dar um tique aqui, ó, conceitos de internet. Os conceitos de sistema operacional, né, voltados aqui, ó, conceitos gerais, tá? Ele fala de sistema de arquivos, ele vai trazer ali para você perguntas relacionadas a pastas, etc. Questões mescladas de LibreOffice. Olha só, então eu tive aqui, ó, questões mescladas de LibreOffice são aquelas que você traz uma comparação entre um e outro. Aí veio recursos, campos, endereçamento de correio eletrônico. Isso aqui já é aquela pergunta que traz para você a forma de enviar o e-mail, né? Com cópia oculta, isso aí é lei. Apareceu em prova, você tem que saber ali quando você manda um e-mail com cópia oculta, que em cópia oculta a pessoa que está ali vai conseguir enxergar todo mundo que está no campo para e no campo CC. E uma questão de Windows 10. Então, o que você vê aqui? Você vê o quê? Um certo equilíbrio. Aqui a gente tem um equilíbrio total em relação aos assuntos que foram abordados no edital, mas você também consegue perceber que o Linux não foi cobrado. Então, mais uma vez, eu afirmo para você o seguinte: deixe o Linux para o final. Se cair uma questão de Linux, beleza, você não perdeu seu tempo estudando antes para depois retomar o estudo porque você esqueceu tudo. Então, deixe para estudar no final. Se caiu, maravilha. Se não caiu, maravilha também. Essa é a ideia, tá? Eu vou trazer para você 2 questões que aconteceram nessa prova de 2018 para a gente discutir.
Veja lá quando a gente fala de conceitos de internet, qual é o tipo de pergunta e também o que foi mesclado de LibreOffice. Olha lá, veja só. Saindo daqui, olha lá. O protocolo que permite a navegação na internet segura através de criptografia de informações é o... Você tem lá HTTPS, HTTP, HTML, XHTML ou XML. E aí, gente, o que será que está presente aí nessa questão e que muita gente já sabe a resposta por se tratar de uma questão já manjada em concursos públicos e também já é uma questão manjada da própria banca Sesgran Rio. E aí, olha só. Então, resposta bem simples aí. O Adam já respondeu ali pra gente. É o HTTPS. É isso aí. Olha lá, gente. HTTPS. Lembrar aqui também que o HTTPS é uma junção de dois protocolos, não é isso? Então, você tem aqui o HTTP mais SSL, que é um protocolo que implementa a segurança a outros protocolos, que vai trazer para a gente a junção de HTTPS. Se eu perguntar para você qual protocolo que você prefere utilizar, HTTP ou HTTPS? Você vai responder para mim o quê? HTTP, porque HTTP traz para a gente ali uma certa insegurança. Eu prefiro que seja o protocolo com segurança, com a criptografia. Mas eu vou falar para você que não é você que decide isso, e sim o site que você vai entrar. Todos os protocolos que a gente tem na internet, eles vão obedecer o quê? As ações que são praticadas na própria internet. Então, quando eu vou acessar o site do banco, né? Aqui a gente está falando do Banco da Amazônia, automaticamente o protocolo muda para HTTPS. Se eu estou num site comum, onde não requer segurança, o protocolo é o HTTP. Então, não somos nós que decidimos qual o protocolo que vai ser acionado, tá? E sim a navegação, onde você vai, né? Então, onde você está ali, no caso, visitando ou então fazendo um login. Geralmente, quando você já entra no site do banco, antes mesmo de fazer o login, ele já entra com o protocolo de segurança. E aí, quando você vai digitar os dados, a criptografia já está implementada ali, e aí você já pode fazer a sua navegação segura. Belezinha? Tranquilo? Agora veja um outro exemplo de uma característica que a Sesgran Rio adota em suas questões e que foi cobrada na prova de 2018. Olha lá, põe aí comigo. A imagem abaixo foi extraída da barra de ferramentas do LibreOffice. Então, quer dizer, uma pergunta mesclada. Ela não identificou qual o LibreOffice, se é o LibreOffice Calc, se é o LibreOffice Impress, se é o LibreOffice Writer. Não existe ali uma identificação. O que existe ali é um ícone, uma imagem. E imagem também é uma característica que a Sesgran Rio adota em suas provas. É importante conhecer as imagens ali, os ícones presentes dentro dos programas? Sim, é aí que entra aquela história que eu falo para você. Se você tiver o LibreOffice instalado e seguir ali as dicas que eu vou dar para você aqui já chegando no finalzinho da nossa aula, eu vou falar para você o seguinte, que quando você for utilizar o programa, preste atenção nos ícones, porque a Sesgran Rio traz essa característica. São 5 perguntas, a gente viu 2, né? Então, quer dizer, dessas 2 aqui, você viu que a gente não tem uma dificuldade tão grande em relação à informática para quem estudar ali, né? Seguindo a doutrina daquilo que vai ser falado para você de como desenrolar a informática de uma maneira mais simples e confortável. Esse que é o X da questão. A informática, ela precisa ser simples, mas ela também precisa ser confortável. Não adianta enxergar a informática como um bicho de 7 cabeças. A gente tem que tirar isso da frente agora, tá? Então, a partir do momento que você tiver essa vivência com o programa, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis de ser lembradas, porque você vai ter a referência visual. E ícone, só com referência visual, né? Não tem como você lembrar do ícone
sem ter utilizado, né? Porque se você for focar apenas numa apostila que tem o ícone, que traz ali a informação, é matéria decoreba. E aí o que acontece com as coisas que você decora e não usa? Você esquece. E não é isso que eu quero que aconteça na hora da prova. Fechou? Então olha lá, saindo aqui da tela, a alternativa que a gente tem aqui, a alternativa E, isso mesmo, parabéns Fernanda, parabéns Adam, é isso aí, Paulo também, é isso aí. O Adam perguntou se é comum a Sesgran Rio cobrar funções do calc. Olha só, Adam, é comum cobrar questões do LibreOffice, só que aí a gente não tem no histórico, por exemplo, pelo menos nessa última prova de 2018, uma questão voltada assim, específica do calc. Por quê? Porque o número de questões é bem reduzido, entendeu? Mas eu não posso descartar, vai que esta única questão seja uma questão de uma função do calc. Então a gente tem que ficar antenado para não tropeçar, tá? Então, sempre importante, uma vez que se você estudou Calc ou se você estudou Excel, maravilha, as funções funcionam da mesma maneira, não vamos ter características diferentes em relação à resolução de funções, tá bom? Então, por isso que é importante, na hora de fazer o estudo, sempre comparar um com o outro. As comparações são voltadas para teclas de atalho e ícones. A gente sempre tem esse tipo de questão aí na Sesgran Rio. Fechou? Agora, galerinha, eu vou trazer para você uma análise de todos os concursos para você, de todos os concursos do Banco da Amazônia. Desde que começou, assim, vamos dizer assim, os últimos, desde 2012, né, que aconteceu, você tem ali um equilíbrio entre as questões. Claro que antes, quando tinha mais questões, existia uma variedade maior. Mas você vai ver que no gráfico que eu vou trazer, existe um equilíbrio total. Olha só, acompanha aí comigo. Então, ó, veja você a análise de todos os concursos do Banco da Amazônia. Então, quer dizer, houve um tempo em que as perguntas de sistema operacional Windows era a grande maioria. Olha lá, você está vendo aqui que o Windows 7 é o campeão, né, de perguntas, porque eu tive ali, ao todo, 6 questões. Depois, Windows XP, né, já a gente voltando já desde 2012, né, e aí olha só, Calc, 2 questões. Aí depois, 2 questões de conceito de internet, firewall e proxy, Linux, 2 questões. Você está vendo que o número de questões de Linux é uma, vamos dizer assim, uma realidade bem baixa, né? Por isso que eu estou dizendo para você, e afirmo toda a minha experiência em relação ao concurso público onde o Linux é cobrado. Deixe para estudar o Linux, sei lá, 2 dias antes da prova. Por quê? Porque o Linux ele vai trazer para você assuntos decorebas, tá? Você vai decorar aquilo. Tipo um mantra, sabe? Você vai decorar aquilo. Decorou aquilo, se cair uma questão daquilo, maravilha. Se não cair Linux, maravilha também, porque você não perdeu o seu tempo e aí você, no caso, caiu a questão, vai ser capaz de responder, porque é sempre a mesma coisa que se cobra. Não tem, vamos dizer assim, não tem surpresa. É linha de comando, tá? Então, linhas de comando sempre são cobrados. Uma vez ou outra, ele pergunta um conceito sobre o Linux em relação ao fato de ser um sistema operacional de código-fonte aberto, ou seja, que permite modificações. Uma vez na vida, outra na morte, isso acontece, mas a grande maioria e esmagadora de todos os concursos, não só na Sesgran Rio para o Banco da Amazônia, cobram linhas de comando, tá? E aí, ó, voltando para cá, continuando. Aí nós temos Mozilla Firefox, né, como um navegador que tem a grande maioria ali das suas questões, né, quando é cobrado navegadores, e aí você percebe que existe um equilíbrio sobre todos os assuntos. Uma questão de cada. Aqui a gente já tem as questões voltadas já, né, de 2018
para cá, onde você tem ali 5 questões em cada prova. Você vê aí, ó, uma questão de cada sobre isso. E tô vendo aqui, olha só, a Fernanda colocou pra gente aqui, ó, professor, eu tenho notado uma grande crescente com worm vírus nas provas que eu tenho feito. É verdade. Olha só, segurança da informação, principalmente agora em tempos de pandemia e principalmente por conta do assunto voltado para acesso à internet de bancos, nós vamos ter sim, né, a opção de estudar e focar muito nesses assuntos, né? Então, é importante sim conhecer, ter ali conceitos de ransomware que sempre aparecem nas provas quando a gente tem segurança da informação, que é aquele malware que sequestra os dados, sabe? E que cobra um resgate para você ter acesso, né? Então, isso daí tem aparecido bastante nas provas, né, de concurso de modo geral. César Rio também gosta de cobrar esse tipo de assunto. E também, claro, como a gente tem 5 questões, quem sabe uma dessas questões seja a respeito disso também. Olha só. Ô, Rony, seja bem-vindo à nossa live, legal. Olha lá, o Adam falou aqui, ó, professor, o senhor acredita que o nível de dificuldade das questões da prova desse ano vai ser como a prova de 2018? Olha só, Adam, a gente vai fazer a análise do edital agora de 2021, que seria o edital de vocês mesmos, fazendo a comparação com 2018. E aí a gente vai enxergar as possíveis dificuldades que a gente pode ter. Vamos lá ver? Olha lá. Aqui está o edital de 2021, e aí fazendo uma comparação, a gente vai analisar justamente o que é igual. O que nós temos aqui que é exatamente igual ao de 2018? Os itens 1 e 1.1, né, onde você está vendo aqui, né, ó, sistema operacional ambientes Linux e Windows 10, os conceitos e organização e gerenciamento de informações, também idêntico. Edição de textos, planilhas, apresentações, idêntico. Redes de computadores, conceitos de protocolos de comunicação, ameaças e procedimentos de proteção, malware, aplicativos de segurança. E o que mudou aqui? Jogaram fora o Internet Explorer e trouxeram o Microsoft Edge, que é o navegador padrão que a gente tem ali, né, dentro do Windows 10, certo? Programas de correio eletrônico continuam presentes, procedimentos de backup continuam presentes e armazenamento de dados na nuvem continua presente. Então, o que a gente tem aqui, a única modificação entre os 7 itens que a gente tem ali foi o navegador. E aí veio o que foi acrescentado para a prova. Olha lá o que foi acrescentado para a prova. Ferramentas de produtividade e trabalho à distância. Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Drive e Skype. Olha só que maravilha. Então você já está vendo ali que nós temos uma mudança em relação ao que foi cobrado, né? Então, olha só. Quando a gente fala de ferramentas de produtividade, o que aconteceu na pandemia? Todo mundo teve que trabalhar em casa, certo? Então, quer dizer, uma realidade que foi cobrada já no Banco do Brasil e que se repete aqui no Banco da Amazônia. Então, a gente já teve esse assunto ali cobrado no Banco do Brasil. Ferramentas de produtividade e trabalho à distância. Quem? Microsoft Teams, né? Cisco Webex segue a mesma linha, né, em relação ao que? As reuniões online, o compartilhamento de tela, né, inclusive, que a gente tem, né, quando você faz uma reunião, ou Google Drive, onde você já tem ali diretamente o assunto sobre o armazenamento em nuvem, né, que você tem ali dentro da própria ferramenta Google, né, para quem tem ali, no caso, o e-mail do Google, você já tem acesso ao Google Drive. E o Skype. O Skype é o elemento-chave que a gente tem aqui, que passou, vamos dizer assim, a ser utilizado com muita frequência, inclusive por grandes empresas, pelo fato de trazer algumas vantagens no seu modo gratuito, onde você pode fazer, né, as suas reuniões com um tempo maior, né, sem ter aquela limitação que geralmente as empresas como a Microsoft Teams, até mesmo a Cisco Webex,
colocam, né? Então, se a gente lembrar do Zoom, todo mundo utilizou o Zoom, né? Durante a pandemia, quando você teve ali que se virar, né? Porque muita gente não conhecia o Zoom ou não tinha, assim, familiaridade com ele, teve que aprender na raça. Outras pessoas acabaram não adotando o Zoom pelo fato de ser um pouco mais caro, né? Então, teve outras ferramentas ali envolvidas. E claro que o banco também teve que utilizar essas ferramentas. A grande maioria, aliás, a maioria esmagadora dos bancos utilizaram o Microsoft Teams como elemento para fazer ali a fluidez, né, dos seus funcionários durante a pandemia, né, para que você pudesse trabalhar de casa. Então, esse é um assunto que muito provavelmente pode aparecer na prova, sendo que nós temos 5 questões, e aí a gente tem 4 para escolher quais são os outros assuntos que estão presentes. Porque como é um elemento novo, muito provavelmente pode aparecer uma questão, porque apareceu no Banco do Brasil, né? Como apareceu no Banco do Brasil, a tendência é que volte a aparecer uma questão sobre o assunto também aí no Banco da Amazônia. Aqui, quantas pessoas já trabalharam com Microsoft Teams e que já conhecem as ferramentas de produtividade que estão ali presentes nesse tipo de ferramenta? Alguém aqui já utilizou? Né? Manda aí no chat para mim. Se você já utilizou, maravilha, né? Você já vai ter uma bagagem em relação ao que pode ser cobrado na prova, porque geralmente as perguntas são práticas, as perguntas são voltadas à usabilidade mesmo do assunto, beleza? Então, fazendo uma ponte entre 2018 e 2021, tem tanta diferença assim em relação ao nível cobrado, né? Respondendo à pergunta aí do Adam. Acredito que não, Adam, porque você vê, né? Você tem ali, no caso, os mesmos 7 assuntos, tirando o navegador, né? Porque tirou o Internet Explorer, né? Claro, né? E passou a adotar o Edge. E a gente tem as ferramentas de produtividade. Então, o nível não vai fugir, não. O nível vai ficar bem equivalente. Lembrando que nós temos ali a parte de segurança da informação, já seria uma segunda aposta, né, em relação a uma questão voltada deste assunto. E aí a gente tem, no caso, mais 3 questões ali para a gente escolher dentro dos assuntos abordados. Se eu acredito numa questão de Linux, não sei te dizer assim, porque a prova de 2018, nas provas anteriores, a gente pode ver que o número de questões de Linux que teve, quando a gente viu ali, né, o histórico de todos os anos de provas do Banco da Amazônia, foram 2 questões. Né? Você pode ver que o Windows 7 teve muito mais frequência do que o próprio Linux. Então a gente não tem assim, né, muita expectativa de questão de Linux ali. Mas eu posso deixar ele de lado? De jeito nenhum. É aquilo que eu falei. Deixe para estudar esse camarada quando? Dias antes da sua prova. Combinado? Beleza? Muito bem, gente. Agora, como que você pode se preparar para esta prova estudando a informática de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais eficiente? Eu coloco aqui as regras de estudo sempre que eu faço análise de edital e separo os assuntos ali de que você deve estudar. Se você seguir essa abordagem, eu tenho certeza que você vai obter sucesso, inclusive quando você colocar a prova, fazendo questões de prova ali para testar o seu conhecimento. Tenho certeza que vai dar certo. Olha lá. Regras de estudo. Olha aqui o que eu separei para você. Ó. Primeira coisa, a gente tem que organizar a forma como você deve estudar. O que é organizar a forma de como estudar? Você vai separar os assuntos, você vai colocar ali uma forma de estudo que seja mais eficiente e colocar na sua cabeça que a informática ela não segue nenhuma doutrina ou legislação. O que isso quer dizer? Gente,
Informática, ele não vai trazer ali uma cláusula para você que tem que ser feito daquela maneira e acabou. Não existe isso em informática. Nós temos diversas formas que podem ali ser feitas tais ações no nosso computador. Então a gente não tem uma doutrina que tem que ser ali ligada. Você tem que lembrar que a informática ela pode trazer N situações, beleza? Então, isso é importante. E uma outra coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, olha lá, colocar em prática aquilo que você está estudando. Como assim, professor? Olha, a partir do momento em que você tem ali, a gente falar de LibreOffice, né? Você tem o LibreOffice e você vai ter acesso a ele, você vai ter uma vantagem à pessoa que não pode ter isso. Por quê? Porque você vai colocar em prática os ensinamentos. Então, assistiu a minha aula lá do LibreOffice. Beleza, vamos lá fazer no LibreOffice aquilo que o professor ensinou. Então, você vai ter a referência visual e você vai absorver o conteúdo com mais eficiência. Isso é importante, né? Então, uma das coisas que a gente, inclusive, coloca em prática são justamente as teclas de atalho. Teclas de atalho a gente não decora. Olha lá, viu, Adam? Teclas de atalho a gente não decora. Por que a gente não decora teclas de atalho? Pelo fato do seguinte, no Word, Ctrl S faz o quê? No Word, Ctrl S é sublinhado. E no Writer, que é o equivalente ao Word no LibreOffice, Ctrl S é salvar. Se você decora, você vai decorar o quê? O salvar ou você vai decorar o sublinhado? Percebe? Então a gente não decora, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que praticar, ter a referência visual. Então o que acontece? Se eu tenho meu LibreOffice Writer lá, se eu tenho meu LibreOffice instalado no computador, eu vou lá e pratico a tecla de atalho e vou ver, eu vou ter a referência visual. Toda a lista de tecla de atalho que você tem na internet, ela vai trazer o que a tecla de atalho faz, né? Mas não traz ali a referência visual. Então, quer dizer, você vai tentar decorar. Você vai decorar algumas? Claro, com certeza você vai decorar algumas. Mas o que pode acontecer? Pode gerar confusão, justamente nas questões que mesclam ali as duas plataformas, né? Da Microsoft e do LibreOffice. E também você vai esquecer algumas. Por quê? Porque aquilo que você não usa, você esquece. Então, por isso que é importante colocar em prática. Fechou? E aí, olha só. Conhecer a banca. É importante? Com certeza. Conhecer a banca. Ver que a banca Sesgran-Hill é uma banca que gosta de cobrar ícones. Ver que a banca Sesgran-Hill gosta de fazer questões que mesclam os assuntos, né? Que traz ali algumas questões conceituais. Então, isso é importante. E praticar os exercícios. Isso aqui, exercícios, sempre é importante, porque você vai fazer exercícios de provas, tá? Que provas, professor? Provas anteriores não do Banco da Amazônia, provas anteriores da banca, da Sesgran-Hill, né? Então, o que acontece? Muitas questões são, ali no caso, abordadas novamente, não digo a mesma questão, mas o mesmo assunto. Então, às vezes, o que acontece? Você estudando por questões de prova da Sesgran-Hill, mas de outros concursos, principalmente as mais recentes, como o Banco do Brasil, que a gente sabe, né? Você vai ver que, estou falando da minha matéria, tá bom? Você vai ver que o mesmo edital praticamente traz ali os mesmos assuntos, você pode estudar tranquilamente, você pode fazer essas questões como exercícios. E aí, uma vez que você vai estudar o assunto, você pode fazer esse estudo de uma maneira muito mais prática, que é o que eu vou te mostrar agora. Olha lá. Como é que eu faço para estudar informática de uma maneira mais prática? Primeiro, você vai agrupar os assuntos que se relacionam. Então, olha que bacana. O próprio edital já traz ali separado para a gente através do quê? Da numeração. Você já viu a numeração? Então, a numeração, ela traz ali no edital os assuntos que estão agrupados.
Então, claro que quando ele traz ali a partir de 3 para baixo, né, ele já vai abordar, né, os assuntos de uma maneira separada, mas aqui eu agrupei. Então, veja, quando ele fala de internet, gente, eu não consigo vivenciar navegadores web, né, que seria navegadores de internet, sem a própria internet, o correio eletrônico sem internet, Microsoft Teams sem internet não rola. Redes de computadores, hoje a gente usa redes de computadores para acessar a internet, né? Claro que pode ser usado de outra maneira, mas hoje, na prática, a gente precisa da internet. A topologia ela é montada justamente para que você possa trabalhar com a internet. Protocolos, gente, os protocolos são, vamos dizer assim, vivenciados na internet, né? Então não tem como você fugir desse assunto sem adotar aqui o grupo internet. Concorda comigo? Segurança da informação e armazenamento em nuvem, a gente depende da internet. Segurança da informação. Os conceitos que a gente tem sobre malware, os conceitos que a gente vai ter sobre, ali no caso, vírus que podem roubar as informações através da própria internet. Então, isso daí está diretamente relacionado àquele grupo. O outro grupo que a gente tem, pacote Office e LibreOffice. Claro que aqui a gente tem que estudar de maneira separada, tá? Então eu vou estudar o pacote Office. Então eu estudo Word, faço questões de Word. Estudo Excel, faço questões de Excel. Estudo PowerPoint, faço questões de PowerPoint. Beleza. Depois, LibreOffice. Pego o LibreOffice Writer, faço questões de Writer. LibreOffice Calc, mesma coisa. Eu Impress, mesma coisa. Certo? E aí, quando você for pesquisar as questões aí da própria CES Gran Rio, você vai ver que as questões adotadas são geralmente questões que mesclam e que faz comparação entre um e o outro. Tá? Então, olha só. É importante que a gente fique ligado justamente aqui, ó, no que a Fernanda está trazendo aqui para a gente. Olha lá. Que a CES Gran Rio tem mania de dar seus próprios conceitos para os assuntos e não aceita recurso. Fez isso na prova de BB em vendas e negociações. Tá vendo só? Então, a Fernanda já está alertando, mas para uma outra matéria. Na parte de informática, não tem nem como ela tentar fazer isso, Fernanda, porque se ela tentar fazer isso, com certeza a questão será anulada. Porque não existe, como eu falo, não segue uma doutrina ou uma legislação. A informática, ela é uma matéria exata, né? Assim como matemática. Então, quer dizer, tem que ser daquela forma ali, claro, que aí a gente tem as ações que podem ser adotadas no computador de diversas maneiras, mas não dá para inventar uma forma, entendeu? Inventar uma forma, não. Posso ter duas ou mais formas. O Windows 10, galera, tenho que estudar o Windows 10, mas o Windows 10 ele vai trazer para você ali, no caso, aquela parte conceitual que a gente já viu no próprio edital e fazer exercícios de Windows 10. Sempre as perguntas de Windows 10, como você já pode imaginar, são perguntas conceituais, as ações que podem ser adotadas, inclusive as características que o Windows 10 possui. Linux, sem chance. Deixe para o final. É totalmente decoreba. Professor, qual que é a sequência que eu devo adotar na hora de estudar esses grupos? Tanto faz, você não tem que seguir uma ordem. O importante é que você estude através desses grupos, tá bom? Se você fizer isso, tenho certeza que vai dar certo. Belezinha? E aí, professor, na hora que eu for escolher as questões da CES Gran Rio, pode ser só de nível médio, porque a prova é de nível médio, ou eu posso pegar as questões de nível superior? Gente, informática não traz essa separação. Informática é informática, tá? Então, as questões de prova de informática, tanto faz para nível médio ou superior, é o mesmo assunto. Eu não tenho questões mais bem elaboradas porque o concurso é para nível superior em relação à informática, tá? Por quê? Porque quando você faz uma pergunta de Windows 10, essa pergunta de Windows 10, tanto faz se é para nível médio ou superior. A pergunta vai ser voltada para aquele determinado elemento do Windows 10. Você entendeu? Então,
muitas vezes, quando você for pegar as questões de provas ali que já aconteceram, você vai ver que nas questões de nível médio, você pode ter uma questão bem mais elaborada do que na prova de nível superior, tá? Então, quanto a isso, fique sossegado que não vai ter nenhum elemento assim que possa fazer com que você exclua as questões de prova de nível superior, porque o nível vai ser muito superior ao que vai ser cobrado na sua prova, tá? Então, não acredite nisto, não. Beleza? Certinho? E aí, galera? Vocês acham que se você seguir essas regrinhas que eu coloquei aqui para estudar, existe chance de você gabaritar nessa prova de informática? Manda aí no chat. Olha lá. Ah, Núbia falou, é verdade, Núbia. Teve, eu vi isso. Existiu ali uma certa cobrança em níveis na separação dos tipos de prova. A prova C realmente teve algumas questões que foram mais bem elaboradas, tá? Mas em relação às outras provas, comparando as outras provas. Mas também um concurso de esfera federal, né? A gente pode imaginar que teria sim essa mesclagem. Quem foi sorteado, o universo conspirou para que você fizesse a prova C, mas isso quer dizer o seguinte, que o universo acredita que você seja capaz de passar uma prova com aquele nível. E nessa prova aqui que vai acontecer do Banco da Amazônia, você não só vai ser capaz de gabaritar essas 5 questões de informática, mas também as outras matérias. Então, vamos focar. Este ano é o ano das mudanças. A Nova mudou, a Nova mandou aí para a gente essa, vamos dizer assim, essa forma de estudo muito legal que é a assinatura. Inclusive a Nova mandou aqui para mim, para passar para vocês aqui essa novidade que é bem bacana. Olha só, eles colocaram aqui para a gente o seguinte, que você fazendo parte da assinatura da Nova, você vai ter acesso a todos os cursos por um ano, plataforma de questões, olha que legal, mapa de prova com estatísticas sobre o que mais cai e tira dúvidas. Olha que bacana. Você tem que tirar dúvidas, meu. Você vai fazer o quê? Você vai estudar com vontade e você tem chance aí de conquistar o seu concurso agora em 2022, hein? Além disso, olha só que a Nova mandou para mim aqui agora. O aluno assinante vai ter como bônus um curso de redação de plano de estudos e também sobre um plano de aceleração dos estudos. E para quem já comprou, né, alguma vez pelo site da Nova, você tem um desconto especial. A Nova está fazendo aqui uma promoção, né, que o primeiro lote aqui, que é até o dia 20/1, você tem ali, né, a condição de lançamento de R$ 24,90 pela assinatura. Mas se você já é aluno, você vai pagar R$ 19,90. Isso é só até o dia 20, hein? Então, galera, é a chance que você tem ali de fazer uma assinatura que vai, R$ 24,00, R$ 19,00. R$ 19,00 é o quê? Um lanche do McDonald's, não é? E você vai ter todas essas vantagens para você poder gabaritar na sua prova. Então, é uma vantagem bem legal que a Nova separou. Olha lá, olha lá, a Núbia falou que o universo conspirou e eu me lasquei. Calma, Núbia. O universo fez com que você fizesse a prova C para que você veja, né, que o nível que está sendo adotado ali naquela prova, você sim seria capaz. Fala a verdade, você se preparou com afinco para essa prova, para você gabaritar? Ah, eu estudei mais ou menos. Estudar mais ou menos é um resultado mais ou menos. Então a gente tem que, né, focar. Agora existe a chance de você gabaritar nessa prova aí. Pelo menos quero que você gabarite na parte de informática. Essa é a ideia, né? Inclusive, nós aqui da Nova, a gente está preparando várias ações para que possam ajudar vocês. Todos os dias tem lives, né? Praticamente todos os dias tem lives aqui no canal da Nova, sempre abordando ali assuntos que são importantes para você focar, né? Beleza? Olha lá, ó, menos que um cafezinho, é isso mesmo, tá vendo?
E você pode aí, no caso, ter todos... Eu adorei essa história do Tira Dúvidas, hein? Tira Dúvidas é a melhor coisa que você tem. Isso não tem em nenhum lugar, né? De você tirar dúvidas daquilo que você está estudando. Então, galera, aproveita que é 10, hein? Beleza? Olha lá. Pô, Suelen, você chegou agora, é uma pena, mas não tem problema porque a live ela vai ficar gravada aqui no canal da Nova. Você vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente abordou, tá? A gente abordou assuntos bem legais. Eu não sei se a grande maioria das pessoas que está aqui com a gente gostou. Se gostou, deixa seu like aqui, deixa lá, coloca pra gente então o seu feedback aqui dentro do nosso chat. Eu quero que você diga aí se você gostou das dicas que eu passei, tá bom? Se você acha que a gente deve abordar uma outra live sobre um determinado assunto do edital, também coloca aí no chat. A Nova vai analisar e aí a gente monta uma live sobre aquele assunto, abordando questões, para a gente tirar dúvidas, para que você possa sim ser capaz de gabaritar essas 5 questões aí do Banco da Amazônia. Tá bom? Beleza? Certinho? Olha só, gente, vou deixar mais uma vez aqui os meus contatos interativos para você. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do conteúdo de informática, pode me procurar em qualquer um dos canais. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, me siga no Instagram. Se você já é seguidor do Instagram, manda um direct para mim dizendo: oh, acompanhei sua live, para eu saber que você estava presente aqui comigo. E se você ainda não conhece o meu trabalho, vá lá no meu canal no YouTube, se inscreva, marca lá para você, no caso, receber as notificações. E dúvidas, sugestões, elogios, mande para mim aí no WhatsApp. Eu espero que você tenha ali, no caso, elogios para tecer em relação às minhas aulas. E eu sempre monto da melhor maneira possível para que você possa, sim, ser capaz de gabaritar as questões. Beleza, gente? Então,